Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, hoje entrevistando o narrador esportivo mais antigo da Paraíba em atividade, Eudes Moacir Toscano. Quando eu era bem novinho, comecei na Rádio Tabajara, PR4, você já tinha 10 anos lá, né? Mas foi na Rodrigues de Aquino, PR, você, Hernando Arde Manorá, Geraldo Cavalcante, a turma boa. Me diga uma coisa, e o seu menino prosperou no futebol? Não, ele entrou na caixa e ficou. Hoje ele não pega nem bola mais. Teve um problema no joelho também. A avó dele estava certa, viu? Mas eu deixei na época, quando o Jorge veio buscar, disse que vinha buscá-lo. Eu disse, Jorge, vai depender dele. Ele tinha 15 para 16 anos de idade. Aí ele falou comigo, o que é que o senhor acha, papai? Eu fazer medicina e jogar futebol. Eu digo, olha, já deu certo com o Afonsinho, deu certo com o Sócrates, deu certo com o Salomão aqui na Paraíba, que hoje é médico em Recife, jogou no Náutico. Agora não dá certo com todos eles, né? Você pode, no primeiro treinamento, levar uma pancada no joelho e ficar inutilizado para o futebol. Tem essas coisas. E eu não quero que amanhã ou depois você diga, bom, como meu pai jogou futebol, vive fazendo rádio esportivo, me incentivou, eu fui e hoje estou nisso aqui. Depende de você. Ele assumiu na caixa quando passou, porque aí se demorou um pouco, até ele chegar a fazer essa prova da Escola Técnica Federal. Mas eu queria voltar um pouquinho, eu acho que a gente tomou outro rumo e não terminou. Dessa caixa de fósforo, sim, de narrador para o microfone, como foi sua trajetória? Até chegar à primeira emissora. Rádio Difusora de Santa Rita. Era difusora, não era rádio. Era rádio. Era rádio? Era rádio difusora. Tá. Era uma rádio emissora de que rádio. pegava na cidade nos aparelhos de rádio. Tá. O dono era Severino Leal. E o técnico de campo, de estádio, era... Não sei se você, quando chegou na Tabajara, ele ainda estava lá. Aldo Ferreira, que era controlista, baixinho, gostava de cantar naqueles programas de auditório também, imitava Jacques do Pandeiro. Aquela época de Parrá, aquele povo, né? Era a Rádio Difusora de Santa Rita. Em seguida, Faustino Nascimento, que era conhecido como Tatá, que tinha também a escola de samba, Sapato de Pobre a Tamanco. É o nome da escola de samba? Sapato de Pobre a Tamanco. É o nome da escola de samba? Era. Acabou, né? Acabou. Porque se dava o breque no samba, no tamanco. Tá. Era aquela paradinha, né? Ele fez a Rádio Sociedade. O Jadir Camargo começou lá. Seu conterrâneo? Conterrâneo. Jadir Camargo começou lá. Deixa-me ver quem mais. Tinha Geraldo Cavalcante já havia começado na Rádio Clube de José Toscano, que tinha uma emissora lá. Santa Rita também? Também, mas isso foi bem antes, eu era garoto. Nesse era mais ou menos, acredito, no tempo da caixa de fósforo, né? Para mim, a caixa de fósforo, Geraldo, mais velho que eu, já tinha. Geraldo começou em rádio com 16 anos, 15 anos, 16 anos. No cast de rádio teatro, né? Da Tabajara, que era novela patrocinada por Sabonete e Jessi Leve, pois é. Sim, mas e a primeira narração, como é que foi? A primeira narração, se eu não me engano, foi um jogo 11 e Santa Cruz de Santa Rita, em 1960. Porque eu tenho essa foto tirada lá no alambrado do estádio Batatão, em Santa Rita, que era o Flávio Ribeiro, que o alambrado era de madeira. Você chegava e se encostava ali, né? Era uma garantia, era uma segurança danada, né? Aí foi o primeiro jogo, foi ali. Na sequência, na Rádio Sociedade, Otinaldo Lourenço, que a semana passada esteve aqui, eu assisti com muito prazer, meu mestre, né? Meu mestre. Me ouviu, eu transmiti no jogo do Campeonato de Santa Rita, e mandou na segunda-feira Roberto Carlos, falecido Roberto Carlos de Oliveira e Ivan Tomás. Os dois companheiros foram me buscar em Santa Rita para eu fazer a transmissão
no dia 6 de janeiro de 1964. Nesse 6 de janeiro, são 51 anos de rádio profissional. Você acertou essa homenagem que você está me prestando, com esse início meu de rádio, em 1964, completando 51 anos agora, quando ainda, e você vai lembrar, Dia de Reis era feriado. É verdade. Hoje só é feriado na República Dominicana, em Porto Rico e no Uruguai. Pois Castelo Branco caçou, tirou tudo. tirou o nosso Santos Reis. Agora me diga uma coisa, qual foi... Você continua narrando? Continuou. Gogó? O domingo passado, agora, eu estava em Ceará Mirim. Já lhe aconteceu assim de você fazer uma narração num lugar bem precário, não tinha água e o jogo tá rolando e o Gogó apertando? Já passou por isso? Já passei. Aonde? Agora, aonde eu não lembro. Deve ter cidade do interior, que você fica apavorado. A tal da sede? É você chegar no estádio hoje, e já há alguns anos, bem muitos anos. Primeira coisa, procura água. Se não tiver água, eu mando comprar, ou eu vou comprar, arranjo uma maneira de ter água. Porque você fica com a garganta seca e na hora que você fica com ela seca, ela cola. Ela dá uma coladinha. Aqui, é verdade. aqui. Aí não sai nada, Aí não né? sai As cordas nada, né? vocais não vibram. Ao invés de você dizer balão de couro, você diz balão de corno. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Não, aconteceu de você no ar, em vez de dizer balão de couro, dizer balão de corno. Foi mesmo. Sobe fulano e corta o balão de corno de cabeça. Balão de Nossa, corno de essa cabeça é... parada. Mas não deu confusão não. Não deu não. Qual foi a narração mais... Narração ou narrativa? Narração. Mais emocionante, aquela que você brilhou os olhos. Eu tive duas. Quais foram? E no final de 2013, eu tive uma outra emocionante também. Mas as duas maiores, tempo, né? as duas maiores emoções que eu tive foi Brasil e Uruguai. Aonde? Copa América de 89, no Rio de Janeiro. No dia 16 de julho de 89. Maracanã. E você lá? Eu lá. O Brasil fazia 39 anos que tinha perdido a Copa naquele mesmo dia, 16 de julho, no Maracanã, e eu tinha 8 anos de idade, e escrevi sobre emoção, isso. Né, rapaz? Os chorões de 1950. Chorei com um rádio Grundig desse tamanho na minha frente, o Brasil perdendo o jogo. Então, foi uma emoção muito grande. O Brasil ganhou 2-1 e, principalmente, com a presença de um conterrâneo que eu vi menino jogar e disse, esse cara vai jogar futebol, que foi Mazinho. Mazinho Mazinho jogou com ele, não? Não, joguei não, já... Quer dizer, bati uma pelada com o Mazinho, ele de férias já, quando ele estava, se eu não me engano, na Itália. Teve em Santa Rita e tal, aí tivemos uma pelada, mas jogar não. Esse foi o jogo no tempo que eu jogava futebol de salão em Santa Rita, ele apanhava a bola atrás do gol. E era o Gandula. No colégio estadual. Então você pode dizer, estadual. Além de ser um excelente narrador, Mazinho foi meu Gandula. Meu Gandula. Pois é, agora, e o outro jogo que você se emocionou? Flamengo e Botafogo no Maracanã, no dia 6 de março de 1980. 2-1 para o Botafogo paraibano. 2-1 para o Botafogo. Foi o maior feito do futebol paraibano aquilo ou não? Foi. Foi, né? Foi. Assim como foi a derrota do Botafogo em 2001, Copa do Brasil no Morumbi, perdendo de 10-0 para o São Paulo, e eu fui sozinho fazer esse jogo, assim como esse me marcou. O Botafogo bateu os dois recordes, o pior houve um problema muito sério, problema de goleiro. Mas não interessa, a bola entrou. Foi 10-0, Kaká surgindo, com 20 minutos de jogo estava 4-0, faltou energia, digo, meu Deus, se essa energia não chegasse. A energia voltou e fizeram mais 6 gols. Eu saí decepcionado. Mas o outro lado, o lado da emoção, o lado da vibração, eu que não sou botafoguense, todo mundo sabe disso, quem me acompanha, sou 13 anos. Agora, sou aquele cara que se a bola bater na trave, passando pertinho, eu digo que ela raspou.
o travessão. Mas se ela bater na volta, eu não posso dizer, né? É verdade. É. Não posso dizer. Então, eu não invento, né? É verdade. Eu não invento. Torci ardentemente, íntimo, pelo Botafogo naquele dia, eu sendo Flamengo. E sendo 13 anos. Ah, rapaz, isso é um conflito, E né? sendo 13 anos, pois é. Mas era minha terra. Era o meu pedaço que estava ali. Você é vibrando. 13 anos, adversário do Botafogo e flamenguista jogando contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Você tinha duas razões para Isso. torcer contra, mas torceu pelo Botafogo. A minha terra. A minha terra estava em primeiro lugar. E foi uma senhora vibração de uma pequena torcida. Como o Maracanã se comportou naquele dia? 25 mil pessoas. Eu ainda tenho, Wellington, em casa, a autorização de entrada no Maracanã para a imprensa, né? Dada por Celso Garcia, que foi narrador da Globo, eu conheci Celso há muito tempo, e era coordenador da Sudege. E Marcondes Brito, nosso querido Brito, hoje diretor da Bandeirantes, né? Anotou, ele não era comentarista, mas nesse jogo o Ivan Bezerra não pôde ir, que estava gripado, e teve medo de piorar no avião. Ele anotou os detalhes do jogo nesse documento da Sudege, era Sudege, Superintendência de Esporte do Rio de Janeiro. Brito fez as anotações para comentar o jogo nesse documento de entrada, nesse permanente da imprensa no Rio de Janeiro. Foi a maior emoção. Por quê? Porque você chegar no Rio de Janeiro, o Flamengo com Zico, com Carpegiani, com Adílio, com, Zico, né? com Júnior, Era um com timaço, Raul. era um timaço. É um senhor time que foi campeão brasileiro, só teve essa derrota. Depois, na decisão, é que perdeu um jogo para o Atlético E Mineiro. quem era o Botafogo naquele jogo? O Botafogo. Vandinho e quem mais? Vandinho que tá pra vir aqui. bater um papo Mas comigo. Vandinho não foi titular na partida. Não, né? Vandinho estava meio encostado assim, parece que tinha feito uma artezinha. Foi, né? Aí estava encostado, mas saiu comigo, com Zé Eduardo, com Hélio Show, com Gerailton, deixa me ver mais. Alguns jogadores, depois do jogo, saímos para comemorar e ficamos até amanhã. O Maracanã em silêncio? O Maracanã não acreditava, né? Não acreditava. Mas eu nunca vi um time jogar tão bem como o Botafogo jogou naquele dia. O falecido Rui Porto, quando terminou o jogo, disse: "Ô Toscano, quem é esse cabeça chata número 5? Eu digo: esse é cabeça chata mesmo, que é cearense. É Nicásio. Nicásio jogava um bolaço. Né? Bolão. Nicásio é comentarista hoje né? de rádio e TV em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Esse papo tá maravilhoso, mas a gente vai fazer um breve intervalo e o Dedinho de Prosa volta já.